Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Cansaram de ver parte um, parte 2, parte 3, 4 e 5? Mas é bom, né? É bom você, tipo assim, você falar, né? Aí você acaba assistindo e falar, poxa vida, ela tem razão, né? Porque normalmente é assim, né? Por mais que você saiba, mas muitas vezes você precisa ouvir a outra pessoa falando, né? Para você entender melhor também. Ou para trazer aquela lembrança, falar assim, poxa vida, eu sabia disso, é mesmo, é verdade, né? E é sempre assim. E isso eu falo porque eu conversando lá com o psicólogo, eu falando para ele de só coisa ruim, né? Do que aconteceu comigo no dia 14. Só coisa ruim. E eu desabafando com ele, né? Eu conversando com ele e tal. E ele falou, depois que ele me ouviu e tal, né? Ele esperou, ficou lá um tempão esperando eu falar. Para depois ele pegou e falou assim: Olha, eu acho que no seu caso você precisa perdoar, né? E é verdade. Poxa, a gente sabe disso. A gente precisa saber perdoar as pessoas, por mais que elas sejam ruins. A gente fala isso. E por que que a gente não faz? Tipo aquela, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Ah, não é assim, né? Poxa, é porque também tem aquela coisa, né? Quando você tá muito para baixo, quando você tá muito ruim, você não consegue raciocinar muito bem, né? Então você sabe de muita coisa. Você já cansou de falar muita coisa. Tipo, a gente que é mãe, a gente vai dar conselho para os filhos e tal, né? Daqui a pouco a gente não tá fazendo aquilo que a gente falou para ele. É mais ou menos isso. Deu para entender? Então, é, é isso que eu falava para as pessoas, né? Não, por mais que ela seja ruim, mas você perdoa, né? Perdoa porque você vai se sentir melhor e tal, né? Então, quer dizer, eu esqueci das coisas que eu falava para as pessoas, eu esqueci, né? Então, vocês com os pensamentos muito para baixo, né? Você tendo vários tipos de problema em casa, com a família, com os amigos, com os vizinhos e tal, você acaba ficando meio que perturbada, né? Porque tá com a vida agitada demais e tal, e você esquece, né? Você reza só pra, tipo, que tudo aquilo acabe, que tudo aquilo melhore, né? Mas você esquece de, né, perdoar, né? Então é isso que eu vou fazer, né? É isso que eu vou fazer. Eu vou, tipo, pegar e, sabe, pedir perdão em pensamento, né? Para que eu esqueça, né? E bola pra frente, né? Se a pessoa foi muito ruim comigo, mas também teve as coisas boas também, né? Mesmo assim, a gente tem que perdoar, né? Principalmente pelas coisas ruins e agradecer pelas coisas boas que passamos, né? Por exemplo, eu e minha irmã, quando pequenas, a gente era bem unidas. Aí foi, conforme foi crescendo, porque como ela não morava com a gente, então era assim, ela só ia visitar e tal, né? Então, conforme foi passando o tempo,
a gente começou a conviver juntas, né? E ela era uma pessoa assim, tipo, meio que estourada e tal, porque estava na fase da adolescência ainda, mesmo com 18 anos, estava naquela fase da adolescência e tal. Quer dizer, que ela não media as consequências, né? Ela ia lá e batia, né? Espancava e tal. E ela falava que gostava, né? Aí teve uma época que ficou tranquilo, né? Ficou tranquilo e tal. Aí até cheguei a morar com ela, a gente começava a conversar, ficava noites e noites conversando, né? E era muito bom, né? E eu gostava de ficar lá conversando. Por mais que eu falava assim, ah, meu santo Cristo, porque tinha dia que eu não queria, né? Mas eu ia lá e acabava gostando da conversa, né? Aí depois eu fui operada, ela me abandonou lá e tal, não sei o quê. Depois ela foi pro Japão, ela veio pra cá pro Japão, né? Então teve, o vínculo acabou, né? Então, a partir dos meus 21 anos, eu não convivi mais com ela, né? Então, as coisas mudaram bastante, né? Mudaram muito mesmo, né? Porque ela casou, teve a família dela, agora ela tem uma família, tipo, tem 2 filhos, tem a casa dela e tem tudo, né? Tem tudo que ela sempre sonhou, né? E até o cachorrinho Yorkshire que ela tanto queria, hoje ela tem, né? Tanto que ela batalhou para ter uma casa, hoje ela tem. Então ela tem tudo, tem carro, tem tudo, né? E eu sempre admirei isso, né? As conquistas que ela conseguiu, porque era uma coisa que eu sempre acreditava, né? Que ela iria conseguir, tanto ela como meus irmãos também, porque a gente deseja o bem para os irmãos, né? E por mais que ela foi ruim e tal, mas a gente não, a gente que é irmãos e tal, a gente acaba, né, sempre que meio que perdoando, né? E esquece também. Então, quando ela falava das conquistas que ela conseguiu e tal, não sei o que, não sei o que, nossa, eu ficava muito feliz mesmo. Mas teve um certo tempo que ela começava a falar as coisas para mim como se ela estivesse jogando na minha cara, né? Tipo, eu tenho, eu consegui, você não tem, né? Então você tem que ser igual a mim. Não, não, eu não posso ser igual a ela. Eu posso, sim, por exemplo, se eu admiro uma pessoa, eu tentar fazer como ela, né? Assim, não ser ela, né? Por exemplo, ela tem uma qualidade muito bonita que eu acho muito legal, porque ela é, né, muito esforçada. Então, eu também vou fazer de tudo para ser uma pessoa esforçada, mas não igual a ela, né? Porque a gente não é igual a ninguém. Até os dedos da gente é diferente. E cada dedo, as digitais são diferentes de todos os dedos que a gente tem. Esse é igual a esse? Não, não é. E se você olhar para eles, até a unha é diferente, o formato é diferente. Nenhum é igual. Então é a mesma coisa. Os irmãos são totalmente diferentes, por mais que seja família, do mesmo sangue ali, sabe, de pai, mãe e tal, é diferente, né? Então, ela começou a machucar meu psicológico, né? Sempre. E eu nunca podia falar nada, era sempre cala a boca, fica quieta, deixa eu falar e tal.
Então, essas coisas assim. E ela começava a falar que eu tinha que ser igual a ela, que eu tinha que pensar igual a ela, né, e tal. E não é certo isso, né? Ela fica mandando na minha vida o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Não, não é assim. Eu tenho a minha família, né? Eu não, eu não sou mais aquela menininha, né, de 16 anos que morou com ela da última vez que a gente ficava conversando, né? Noites e noites, né? Eu não sou mais aquela menininha. Ela acha que eu sou criança ainda, ela me trata como criança, né? E não, já tenho, eu falei para ela, eu sou adulta, eu tenho meus pensamentos, eu tenho as minhas ideias, eu tenho meus objetivos, né? E se você não concorda, não é problema seu, né? E também não é problema meu, né? Falei para ela, falei assim, porque cada um tem a sua vida. Você não concorda com a vida da sua filha, né? Mas não é problema dela, porque é ela que tem que decidir do jeito que ela quer, não você, né? É igual eu, é a mesma coisa. Você não tem que decidir a minha vida, falar o que eu tenho que fazer, como eu tenho que ser, né, e tal. Não é assim. Então ela começou a perturbar devagar, aos poucos, né, fazendo essas coisas. Aí depois ela começou a me humilhar, tipo, né, é, eu tenho para comprar, né, eu tenho dinheiro de sobra para comprar, você não tem, tipo isso, né. E eu ficava quieta, porque irmã, né? Eu não queria brigar e tal, e era sempre assim. Então, quer dizer, não podia ser assim, né? Eu tô fazendo de tudo para. Nossa, de tudo mesmo. Aí teve uma hora que eu explodi, eu falei, não quero mais. Então, eu cortei o vínculo mesmo, por mais que doa no meu coração, porque é minha irmã, né? Eu lembro de muitas coisas boas, mas das ruins são mais ainda, né? Então, o doutor Irineu falou assim, saiba perdoar, né? Você tem que ir lá e perdoar. Não precisa exatamente falar para ela. Se você for falar para ela, você fala assim, olha, eu te perdoo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Por mais que ela não aceite, mas aí você fala assim, não, a sua opinião não interessa, mas eu tô perdoando de coração, né? Então é isso que é legal, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma, né, tipo, pensar bem no que eu vou falar, né? E vou fazer isso, mas só que eu vou fazer em pensamento, porque o vínculo mesmo eu já cortei. E como eu falei, né? Pelas muitas maldades que minha irmã mais velha fazia, eu perdoei ela. Eu consegui perdoar ela. E hoje a gente é de bem, né? Porque eu consegui perdoar ela. Eu falei assim, por mais que ela seja, ela foi muito ruim, né? Demais até, ela era pior que uma madrasta, né? Era uma bruxa. Eu chamava ela de bruxa. Mas eu consegui, né, perdoar ela. Por quê? Porque eu pensei, ela, né, com certeza deve ter os motivos dela de ter ficado com raiva ou sei lá o que, né, revoltada e alguma coisa assim. Eu não sei, mas às vezes eu fico pensando, eu acho que eu sei, no fundo eu acho que eu sei, né?
são coisas particulares dela e tal, que ela acha que eu não sei, mas eu sei, né? E eu falo assim, mas afinal de contas, ela cuidou da gente. Quer dizer, com 15 anos ela veio para casa, ela começou a cuidar dos irmãozinhos, eu era bebê, né? E depois foi ficando, foi cuidando de mim e tal, não sei o quê. E meu irmãozinho nasceu, ela continuou cuidando e tal, e não parou mais, né? Quer dizer, que ela nunca mais namorou ninguém, ela só vivia para cuidar da gente. Então, quer dizer, tem um lado bom, né? Então, é esse lado que eu olhei, né? É esse lado, eu me pus no lugar dela e falei assim, não, você fez, por mais que você foi uma carrasca, uma bruxa, né? Uma madrasta e tal, mas afinal de contas você foi boa, porque você ensinou algumas coisinhas, cuidou da gente daquele jeito, mas cuidou e pronto, né? E eu perdoei ela. E eu sou sossegada, muito tranquila com ela, né? E eu nunca precisei bater nela, nunca, né? Porque ela não teve mais coragem, porque eu cresci, né? Então ela não teve mais coragem de machucar a gente e tal. Então ela pensou, agora não dá mais, né? E outra, já sou bem mais velha, porque ela é 15 anos mais velha que eu, então quer dizer, ela iria apanhar, né? Então ficaria muito ruim para ela. Então ela não quis mais saber de ser uma pessoa violenta, né? E ela mudou, ficou mais sossegada. E hoje em dia eu vejo que ela é na dela, é tranquila, ela não se importa se a gente tá bem ou não, né? E ela é desse jeito, não é o jeito dela, né? Não faz amizade, não faz nada, mas é tranquila, né? Agora a outra que eu achei que fosse tão assim, que é de sangue, sangue de pai e mãe, porque a mais velha não, né? Mas eu achei que a, aquela que fosse de sangue e tal, não sei o que, fosse mais assim, né? Mas não é, tá vendo? É diferente. Então é isso, né? Perdoar é a melhor coisa, né? É você pôr a sua cabeça no lugar, né? Tentar ficar tranquila, saber exatamente as palavras que você vai usar para conseguir perdoar e realmente perdoar de coração e esquecer, né? Esquecer. É isso que eu vou fazer, né? E você sabe que depois eu me senti melhor, depois que eu conversei com o doutor Irineu, né? Eu me senti melhor, me senti mais aliviada. Eu não sei se é porque eu falei tudo que eu tinha que falar, quer dizer, não falei tudo, né? Mas eu falei tanta coisa tipo, me fez bem, né? Me fez bem. Então é isso. A gente tem que estar tranquila para conseguir pensar melhor. Mas se você tiver numa vida turbulenta, né? Tenta meditar um pouco, se acalmar, né? Pensar um pouquinho, né? Ou procurar ajuda ali na internet com palavras e tal, para você conseguir se acalmar e, né? Porque às vezes faz bem também, né? Você vê, se lê alguma coisa boa e tal, né? Alguma palavra. Vai procurar na busca ali o que você está sentindo. Você vai ler, né? Especialista falando, né? E você fala, é mesmo, né? Tem razão. Quer dizer, aí aquelas coisas que você sabe, mas você esquece naquele momento bem louco, né?
aí vem assim à tona, então você vai conseguir, né, passar por aquilo, né, com mais calma, né? Mas é aquele negócio que a gente fala, né? Violência não gera violência, né? Então, não seja uma pessoa violenta, mas sim uma pessoa mais calma. Você consegue dar um tapa de luva de pelica, igual a gente fala, né? Plá, na pessoa, com boas ações e palavras, né? Enquanto ela é agressiva, você está sendo bondosa. Então, acaba, né, dando aquele tapa, né, na pessoa, sem colocar a mão nela, né? Só com palavras. Então é isso. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau.